suponho que é a primeira vez que falo em pé neste lugar. Aliás, também suponho que é a primeira vez que falo sem beca neste lugar. Mas tu tens a tua explicação. Eu, como compreendo, eu estou aqui hoje para expor e não para receber. Eu hoje estou aqui para ser um juiz, mas mais do que ser um juiz, estou aqui para, com um conjunto de juízes, me propor fazer qualquer coisa. Esta exposição, naturalmente, teria que ser apresentada em pé. E eu mesmo, desculpem, as minhas referências são sempre na sala da audiência. Aliás, faço questão de o dizer, e como já viram alguns que sabem alguma coisa do nosso programa, isso será um leitmotiv de todo o nosso programa e de toda a nossa atuação. Mas essa minha referência e esse costume que eu tenho quando um advogado, e todos sabem que estou a falar, às vezes um pouco intencionalmente diz: Sr. Juiz, eu vou usar o meu direito de falar sentado, porque o artigo 70 e qualquer coisa do Estatuto da Ordem dá esse direito. Eu costumo imediatamente dizer: olha, o senhor pode falar sentado, eu tenho todo o prazer em que falo em pé, embora tenha o direito de falar sentado. Agora, não venha dizer que isto é o direito que lá está, porque se lá está a dizer que o advogado tem o direito de falar sentado, é porque, se calhar, ele tem o dever de falar de pé. Hoje, irei ser alguém que está a expor, irei ser alguém que irá apresentar qualquer coisa e não propriamente aquele juiz que, na sua beca, normalmente está sentado numa posição de receber os contributos que lhe são dados numa audiência. Eu não quero estar aqui a ensinar aquilo que não devo, a quem sabe mais do que eu, eventualmente. Esta candidatura tem um programa e tem um intuito que é nitidamente de ruptura. Mas esta ruptura não tem que ser interpretada com o sentido de ser uma candidatura contra alguém. E quando estou a falar disto, estou a falar de outra, né? Há outra candidatura que já se lançou e que, portanto, já tem explorado as suas ideias. Nós estamos habituados, e já aqui foi referido pelo Sr. Conselheiro, e sabemos que muita incompreensão, se calhar, ou insatisfação, talvez, de muitos dos juízes, terá sido uma certa aproximação que os juízes, a nível popular, ultimamente, têm feito de propósitos que tradicionalmente não estavam nos objetivos dos juízes. E esses propósitos, todos sabemos quais são. Vemos que na vida judiciária e, concretamente, no que diz respeito aos juízes, vemos cada vez mais a falar-se de tribunais de justiça. E quando vemos o que as pessoas dizem, vemos que os tribunais estão como lá atrás e que a justiça como que está separada e como que se descolou e que já deu para outros voos. Todos vemos como no dia-a-dia nos aparecem sociólogos, universidades, políticos a reivindicar para eles uma justiça que não é bem aquela que eles podem alugar, e nós, juízes, que estamos um pouco cá atrás, começamos a sentir-nos inconvenientes de tudo isto. Temos sentido na pele. E temos sentido mais intensamente. Eu não iria dizer um pouco frouxamente, como já tinha dito nos últimos 6 anos, mas eu iria dizer que será sensivelmente nos últimos 3, 4 anos que nós temos visto essa inflexão. Algo que eu queria deixar aqui bem claro e que é de certa maneira uma referência pessoal, mas que suponho que encaixa na maioria das pessoas que estão com esta lista e que, pelo menos até agora, eu tenho contactado. Quando aqui há cerca de
2 meses, me falaram disto, digo francamente, minha primeira resposta foi: não tem nada a ver com isso. Eu sou daqueles juízes que trabalham no seu tribunal, me preocupo com o meu serviço e que não tem nada a ver com que seja a vida associativa que me é apresentada desde há um certo tempo. Não contem comigo, podem ter a certeza que apoiarei sempre o que acho que tenho que apoiar, mas não contem. É curioso que esta minha postura foi uma postura de muita gente com quem eu, entretanto, falei. E que, tal como eu, a partir de certa altura, disse: não, nós temos certa responsabilidade. E a nossa responsabilidade é a responsabilidade de estarmos para nós. Eu não vou citar o Pitácia, mas todos sabemos que o estar calado e ter no Código Civil, quando há obrigação de falar, significa alguma coisa. Quando não há obrigação de falar, não significa nada. Ora, o estar calado quando temos obrigação de falar é. E digo-vos, foi nessa convicção e foi nesse pressuposto que eu aceitei estar aqui, e estou aqui hoje. E digo-vos muito francamente, não estou nada arrependido de ter aceitado isto. E não estou porquê? Há certas coisas que nos vão incomodando no dia a dia e que nós não conseguimos detectá-las a tempo de evitar o mal pior. É como aquela dor de cabeça muito leve que aos poucos vai mudando e a certa altura é uma dor de cabeça insuportável. É como aquela tortura típica que falam da pinga, tortura chinesa, da pinga na cabeça que, de tanto bater, e uma pinga na cabeça não incomoda ninguém, mas se tiver 24 horas a bater, parece um caminhão que destaca em cima da cabeça. Portanto, no fundo é isso. O que é que nós temos assistido nos últimos tempos? Porquê é que temos que tomar uma posição? Porquê é que, continuando a defender aquilo que tem sido defendido até agora, temos, porém, que chamar a atenção e criar ou fomentar uma inflexão absoluta na postura que a Associação Representativa dos Juízes tem. Estamos a falar, portanto, no fundo, na ideia básica, depois vai aparecer o nosso programa e tentar explicar, que é o recolocar o centro da vida judiciária nos tribunais e não deixar que os tribunais sejam como que a face que só leva para um incómodo e que é completamente ignorada. Eu, quando há 4 anos, 3 ou 4 anos, foi comunicado pela Associação que ia contratar uma assessoria para a comunicação social. Eu estive para as costas dizendo: não com o meu dinheiro, por favor. Nós, os juízes, temos outros métodos e temos que ter outros métodos. Isto é uma coisa e portanto, um problema em concreto que todos podemos discutir até que ponto é que queremos ir ou não. Eu, francamente, acho que os juízes não têm que combater os excessos da comunicação social ou o excesso dos políticos agindo da mesma maneira, ou agindo com os mesmos modos, ou agindo com os mesmos modos. O que eu proponho, e aí já proponho em conjunto, eu não queria entrar naquela parte porque sei que, se calhar, será um pouco polêmico e haverá discordâncias. Onde eu quero entrar, e suponho que aí, e penso, tenho a certeza que aí estarei a ser acompanhado, porque já estou a ser acompanhado, é que a melhor maneira de nós combatermos todos esses que vivem da justiça, ou melhor, da injustiça, é nós centrarmos os nossos tribunais, protegermos os nossos juízes na sua atividade do dia-a-dia, na sua atividade, no fundo, vocacional, e tendo, a nível local,
e bem a nível económico. Há alguém competente para dar as explicações, mas só aquelas que sejam necessárias. Eu suponho que sabem perfeitamente o que é que eu estou a falar. E só dizia preferir muito de passagem que não haja dúvida que num certo processo que está agora a acontecer, ainda bem que não é em Lisboa que se estão a dar respostas aos cidadãos que têm dúvidas, mas sim na comarca de Leixões. Eu suponho que é esse o caminho. É onde as coisas estão a acontecer, onde a justiça está a ser feita, aí é que os juízes têm que preocupar em explicar aos cidadãos o que é que se passa, sempre dentro do limite daquilo que seja razoável explicar. Portanto, essa reflexão é um dos pontos fundamentais que esta lista e o nosso programa quer imprimir à nossa campanha e, eventualmente, à nova Suíça. Ou seja, vamos saber os tribunais. Lá é a nossa atividade vocacional. Deixemos de nos preocupar demais com quem quer ilegitimamente viver da injustiça, que se calhar não é tão pouco ou tanto digo como aquela que pretende, e vamos chegar, vamos ter as condições para resistir a tudo isso e para podermos andar para a frente, sem ter que ferrar as canelas a cada. E eu ia agora refletir um pouco para outro aspecto, que nós também temos a obrigação de sempre tomar conta. A discussão, mesmo no nosso seio, já tem sido feita e, então, na opinião pública, todos os dias dizem juízes, associação sindical. Então os juízes não são órgãos de soberania. Então os juízes não estão investidos no poder soberano de julgar. Sim, sim. Eu tenho visto da parte dos juízes uma certa hesitação. Não há coisa como essa hesitação. Sim, senhor. Nós, os juízes, estamos investidos no poder soberano de julgar. E quando julgamos, somos soberanos e exercemos o poder soberano. Ninguém pode evitar isso. Mas há um outro aspecto em que nós não somos soberanos e que somos como normal cidadão. Enquanto há poderes soberanos que legislam e legislam sobre o seu próprio estatuto, os juízes não têm poder legislar. O nosso poder é outro. Como o nosso poder é outro, nem sequer podemos ditar o nosso estatuto. Se calhar, se ditássemos o nosso estatuto, hoje em dia, os juízes ao fim de 8 anos diziam de forma. Digo eu. Mas se os juízes fizessem isso, se calhar ficava mal. Agora, essa diferença é uma diferença que tem que ser defendida por todos os juízes no dia a dia, que tem que ser percebida pelas pessoas. Há momentos em que eu parece que nós precisamente ligamos demais à ficamos com medo de assumir certas coisas que são essenciais. E quando disse no outro dia ao saber quanto é que eu ganhava por mês, eu não sou desembargador, eu sou juiz auxiliar do Tribunal da Relação. Mas passo por desembargador e desembargador é assim. Um desembargador ganha tão pouco. A pessoa fica com boca aberta. Porquê? Porque nós temos vergonha de dizer que ganhamos tão pouco. E ganhamos. O mesmo se passa. O mesmo se passa, sem dúvida nenhuma, com os juízes. Não há uma associação sindical. É óbvio que nós temos uma associação sindical. E é óbvio que nós vamos ter uma associação sindical enquanto não formos nós a definir o nosso estatuto. E é óbvio que vamos ter uma associação sindical enquanto o nosso órgão de cúpula
tiver uma maioria de não juízes na sua composição. E vejam, aqui há dois aspectos completamente diferentes. Um aspecto estritamente sindical. Nós temos que reivindicar a liberdade de estatuto porque ninguém o vai fazer por nós. E o poder político já demonstrou que lá não chega, pelo menos de boa vontade. E depois há um outro aspecto que já terá a ver mais com o nosso aspecto vocacional, com a vertente vocacional do nosso estatuto, mas que continua, precisamente porque o nosso órgão de cúpula não é integralmente dominado pela nossa classe, continua a necessitar que a associação represente os estritamente juízes. Ou seja, nós vamos ter, e aí também temos que assumir, um certo conjunto de matérias naturalmente da competência do Conselho Superior da Magistratura que nós iremos tender a duplicar, na medida em que, quando o Conselho decide, não está propriamente e completamente a decidir em nossa representação. E aqui estamos a falar de um ponto essencial. Então, nós temos uma certa evolução da carreira, e essa evolução da carreira, que é, afinal, e absolutamente determinada pelo Conselho Superior da Magistratura, acaba por ser avaliada, ao menos teoricamente, ou determinantemente nos casos em que possa haver dúvida, por pessoas que não têm a ver com essa carreira. Portanto, já viram o nosso dilema. Nós temos uma vertente estritamente sindical e temos que a ter. Porque nós temos que reivindicar, e quem tem que reivindicar tem que se associar, quem tem que se associar a uma atividade sindical. E acabou. Tem ou não quiser. Se há pessoas que não gostam do sindical, evitem dizer sindical. Mas isso já tem a ver com outras coisas. Agora, nós temos que reivindicar tempo. E que nós temos que assumir que temos que reivindicar tempo e não podemos ficar eternamente encolhidos com vergonha de dizer que também. Há um sítio onde nós não reivindicamos. E esse tempo. Agora, fora daqui, podemos, temos a obrigação. E ai de nós não fizemos. Eu queria terminar, já estou a falar muito, estou a falar de várias, mas coisas puxam outras. Eu queria falar, no fundo, e por último, para não nos lançar mais, na relação desejável que nós temos com as relações políticas, com tentativas de investida a nível universitário, académico, tentativas de investida de pessoas que não estão tradicionalmente dotadas ou votadas para assumir a nossa função. E tudo isso tem que passar, e volta a repetir, por uma afirmação do tribunal. Ou seja, nós juízes temos uma vivência que, em termos de soberania, se realizar. Em termos de vocação, portanto, tem que se realizar. Nós não podemos estar a viver ou a captar aliados nas universidades, na política, no jornalismo, seja onde for, para com isso querer compor algo que acaba por nos servir indiretamente. Eu acho que isto em próprio, isto acaba por só trazer inconvenientes e nós, se calhar, vamos conseguir dar de flanco, mas não ir diretamente à que nos interessa. Portanto, volto ao princípio. Isto, no fundo, acaba por ser um sonho. E
E eu gosto que seja um círculo, já temos falado todos, e cada vez mais eu defendo que isto deve ser um círculo e que nós nos devemos unir em torno de pontos muito sérios, muito seguros e muito sólidos. O nosso nome, o Sr. Conselheiro começou por dizer, é ser justo. Não fui eu que o inventei, mas confesso que a primeira vez que o ouvi fiquei logo apaixonado. É isso. É isso. Nós temos que voltar a ser juízes. Temos que nos lembrar do que é ser juízes. Temos que viver do que é ser juízes. Temos que marcar a posição do ser juízes. Tudo o que vai falar disso. Seja a nível de concursos, seja a nível de afirmação, seja o que não for, vai acabar por ser contraproducente e vai acabar por ser mal. Estes últimos anos têm sido um exemplo flagrante de isso é bom. Portanto, eu vou acabar dizendo que temos agora uma grande oportunidade de nos afirmar quem a reorganização judicial está obrigado avançando a sua capacidade. Nessa reorganização judicial, ao que parece, pretende-se nela reforçar os poderes dos juízes públicos dos juízes. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Todos sabemos e todos vivemos isso na nossa pele, que atualmente cada um de nós, se quer falar com um funcionário, já faz um tipo de favor para fazer qualquer coisa. Nós deixamos que a certa altura houvesse uma divergência nos tribunais entre o que fazem os funcionários e o que fazem os juízes, e temos um divórcio que é quase preventivo. Eu já me lembro, agora já não, em segunda instância, mas em primeira instância, ainda tive o privilégio de ter aquele escrivão que chegava e em meia hora dizia se o doutor, o processo este é para isto, e em meia hora despachávamos, se calhar, 30, 40, 50, 60 processos que um juiz sozinho não consegue fazer. Portanto, havia essa empatia, havia esse trabalho em conjunto que hoje já não se vê, e cada vez o divórcio é mais. Digo isso também, apesar de tudo, em relação às querelas e quesilhas que o mundo tem a enxacar a justiça, que tem a ver com as relações entre os juízes e os advogados. Necessariamente não dá para ser assim. E temos de ser nós a dar um exemplo. E acho que para isso servirá muita imagem da sala de aula. Nós temos o advogado normalmente fala de pé, o juiz que está sentado. E o juiz está sentado no fundo porque está na atitude de quem representa o tribunal. Mas também tem mais responsabilidades. E eu conheço sítios onde os juízes e advogados não podem pagar absolutamente. Todos conhecemos isso. É do diabo. Também nas relações com o Ministério Público, eu acho que nós temos que pensar. Épocas são épocas. Obviamente. Se calhar quem mais foi responsável por uma certa de 5 milhões já não tem interesse. E, portanto, nós vamos aproveitar e vamos ver se recuperamos tempos para isso. E se nós conseguimos, nós juízes, impor como centro e como vetor para que converja uma colaboração entre as várias classes que estão ligadas à justiça. Eu não os vou passar mais, iria apenas acabar com a frase do nosso programa, das últimas frases do nosso programa, que suponho que traduzem aquilo que será, e espero com êxito, o fio que nos há de enviar. Ajudemos a criar as condições para que os tribunais sejam palco de salutar desempenho da justiça, na convicção que a boa ou a má imagem desta há de sempre decorrer natural e espontaneamente do bom ou mau modo como seja exercido. Vamos devolver a Associação Sindical dos Juízes Portugueses aos tribunais, pugnando para que neles, com orgulho, se reveja todo aquele que quer realmente ser juiz.